Retomaremos neste momento a nossa programação com o painel Articulação Interfederativa como motor da equidade, a experiência do Pacto pela Transformação do Marajó. Para atuar como mediadora desta mesa, convidamos a senhora coordenadora-geral do Instituto Articule, Tatiana Bello. Os debatedores, a senhora presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba. O senhor diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia, André Dias. A senhora diretora de Apoio à Gestão Educacional do MEC, Anita Stephanie. E a senhora conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e presidente da Câmara Especial de Julgamentos do órgão, senhora Anne Pontes. Passamos a palavra, então, à senhora mediadora Tatiana Bello. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, para a gente continuar, né, esse encontro tão emocionante, né, que desde aqui da manhã a gente vem falando sobre os GAEPs. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do GAEP do Arquipélago do Marajó, uma articulação interfederativa e interinstitucional que vem dando vários frutos, né, desde 2022, quando ele foi criado, e que em 2023 teve a celebração do primeiro Pacto pela Transformação do Marajó, com uma participação intensiva, né, de muitas instituições, inclusive das instituições ligadas, né, à política federal, a FNDE, o MEC, o Ministério de Minas e Energias, que estão aqui conosco como convidados. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, conhecer um pouco mais sobre essa história, sobre os resultados. Para isso, acho que é legal contextualizar que o Marajó é uma região, né, com muitos desafios, né, com dados aí dos 18 municípios que hoje compõem o arquipélago, 3 deles estão na lista dos piores IDH do país. Temos também desafios na área educacional, onde a gente tem índices de distorção idadiano muito altos, né? Tanto no ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, e ensino médio, principalmente quando comparados aí, né, à média brasileira. Mas, de qualquer forma, a gente também tem muita potência e muitas ações sendo feitas para enfrentar esses desafios. Então, aqui no nosso painel, a gente vai primeiro contar com a apresentação, né, de um recurso audiovisual que vai fazer com que seja possível para a gente estar um pouquinho mais perto desse contexto. Depois, a gente vai ter uma apresentação da conselheira Anne, que vai nos contar mais sobre essa experiência. E, após a apresentação dela, aí uma apresentação de 10 minutos, né? Após a apresentação dela, eu vou fazer perguntas aqui para os nossos convidados, né? Vou fazer aí uma rodada de perguntas, onde cada um vai ter a possibilidade de responder por 4 minutos. Provavelmente, a gente faz 2 perguntas para cada um deles.
E eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante para que todos possam conhecer a potência do trabalho que vem sendo feito lá no arquipélago do Marajó. Então, já vou pedir para o pessoal soltar o vídeo e, assim que terminar, a conselheira Ellen já pode fazer a sua apresentação. Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Pra gente criar, viver e sonhar, a gente precisa de educação. Pra gente aprender a tentar escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos da educação. Boa tarde. Eu faço minhas as palavras dos que me antecederam. Invariavelmente todos disseram que estavam muito felizes de estar aqui. E é um fato. Eu acho que isso é uma marca registrada do GAEP. Acolher, receber bem e nos deixar à vontade. E mais uma permissão, eu gostaria de apresentar também a equipe que veio do Pará. Nós temos aqui a conselheira Mara Lúcia, uma baluarte que abraçou a educação, a temática da educação, quando ela teve a oportunidade de presidir aquela casa. Nós temos o conselheiro, o técnico Everaldo, que está desde o nascedouro do GAEP. E nós temos agora a Brenda, que trabalha com a conselheira Mara, que compõe a equipe dessa nova etapa que nós vamos enfrentar. E a temática do nosso painel, primeira, mais uma. Aí, mão. Desce ajudar, Everaldo. Está com ela. Ele já conhece. O painel, vocês já devem ter, é a articulação. Eu tenho que falar desse pacto pela transformação do Marajó a partir dessa articulação entre os entes da federação e suas respectivas instituições e setores. É um desafio. E aí também já foi dito ao longo do dia o que o TCM Pará tem a ver com a educação. E foi a partir de uma provocação da Atricom. Pena que o nosso representante não está mais aqui, mais especificamente pela resolução número 3 de 2015, que ele fez com que o Tribunal de Contas do Pará saísse da sua área de conforto e buscasse um plus. Passasse daquela visão eminentemente fiscalizadora para uma visão indutora. Elas não são
conflitantes, ao contrário, elas se agregam, elas são convergentes. E a própria visão do tribunal, e aqui eu abro aspas, ela casa com essas duas visões. Ser instituição de excelência no controle externo, visão anterior, reconhecida pela sociedade como indispensável ao aperfeiçoamento da gestão pública. Já vem o olhar do setor da sociedade. Que a sociedade consiga ver o tribunal como um parceiro. Se o tribunal está lá, a política vai ser boa. E é isso que nós estamos paulatinamente construindo. E o Marajó? Fiz questão de que nós colocássemos o mapa, porque às vezes o Marajó é mais conhecido nas músicas do que pelos próprios brasileiros. E eu até arrisco dizer dos próprios amazônidas, dos próprios paraenses. Eu confesso para as senhoras e para os senhores que eu só conheço Soure e Salvaterra, dos 18 municípios. Imaginem a grandiosidade desse pedaço, que está no extremo norte do nosso país, que é uma área de proteção ambiental, na sua integralidade. E aqui eu fiquei feliz hoje quando se falou na possibilidade de um GAEP ambiental. Oxalá um dia nós tenhamos também lá. E o que eu posso dizer, ainda não, Everaldo, mantenha lá, por favor, que é um verdadeiro paradoxo. O índice que era para estar alto está baixo, e o índice que era para estar baixo está alto. 8 municípios do Marajó estavam entre os 50 com menor IDH do Brasil. IDEB também muito baixo. Agora, taxa de reprovação elevada, abandono escolar, distorção da idade séria. Cerca de 70% das turmas funcionam no modelo multissérie. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte: quem vai ao Marajó se encanta com a paisagem natural. Mas também quem vai ao Marajó sente esse incômodo de que a população que lá vive precisa viver com melhores condições de vida. E no foco específico aqui, que as crianças marajoaras precisam ter qualidade de ensino. E esse dado aqui foi coletado pelos próprios técnicos do nosso tribunal. Para que você já ia falar, Vossas Excelências, é a força do hábito. Para que Vossas Senhorias tenham um contexto, nos anos iniciais correspondentes ao 1º ao 5º ano, houve uma certa melhora, mas, infelizmente, deste rol aqui, Melgaço, Portel e Salvaterra não conseguiram avançar. E se a gente vai para os anos finais, correspondente ao 6º e 9º ano, a situação também é crítica. Porque se nós observarmos Afuá, Bagre, Breves, Melgaço de novo e Portel, não conseguiram avançar. E por que será que não conseguiram avançar? E eu ouvi da técnica Fernanda, lá do nosso tribunal, muito provavelmente, conselheira, eles saem da escola porque têm que ir trabalhar. Vamos, Everaldo. E era assim. Em 2021, nós pedimos foi pedido para a criança escrever: você está no 4º ano. Olha como era em 2021. Em 2024, você já percebe letra cursiva. Está faltando, os acentos estão faltando, mas já você consegue entender. E como foi falado aqui, que o investimento na educação, a gente consegue mensurar num prazo relativamente curto. E aqui está o exemplo do que foi dito na parte da manhã. Vamos avançar.
primeira coisa foi fazer um diagnóstico. E, mais uma vez, esse diagnóstico foi realizado pelos técnicos do tribunal. Detalhe, foi feito em plena pandemia. Eles foram até a ilha e elencaram esses 7 eixos: gestão escolar, universalização do ensino, infraestrutura das escolas, alimentação escolar, transporte escolar e controle social. Olha, com relação à gestão escolar, 88% dos municípios não tinham planejamento. Algo elementar. Não tinham. Estratégia para reduzir o analfabetismo, a distorção, idade, também não. Infraestrutura das escolas, precárias, em todos os aspectos, se eu posso assim dizer. Sem luz, sem rede hidráulica, falta para a criança sentar numa cadeira, numa mesa, para fazer suas atividades. Alimentação escolar de baixo valor nutricional. Era mais embutido, latado, porque o acesso para chegar é muito difícil. O arquipélago tem mais aproximadamente 3.000 ilhas, ilhotas. E é um espaço diverso, porque tem área de floresta, que eles chamam terra firme, mas tem área de campo, tem área de várzea. Então, para cada espaço desse arquipélago, deve ter uma abordagem específica para assegurar o acesso das crianças à escola. Transporte escolar é lancha, é canoa. E, às vezes, o que foi detectado pelos nossos técnicos estavam em péssimas condições, porque, às vezes, era o único meio que eles tinham. E controle social também não tinha. Que a sociedade civil organizada, a comunidade local, pudesse participar, acompanhar essa política pública, tendo representantes do poder executivo, dos professores, dos técnicos, dos pais, dos alunos. Não tinha. Feito o diagnóstico, passou-se à implantação do gabinete propriamente dito, que se deu no ano de 2022, como também foi abordado há pouco aqui. Inicialmente, originalmente, eram 47 entidades. Atualmente, temos 49. E aqui nós temos as ações, objetivamente falando, que foram implementadas a partir desse diagnóstico feito. E aqui a gente já vê o que coube ao TCM Pará, ao que coube ao GAEP, o Centro Lehman, Unicef, Instituto Reúna, Anatel, Equatorial. Começou a articulação propriamente dita. Mas tem com relação à infraestrutura escolar, e o Everaldo me chamou a atenção, porque eu não tenho a memória de tudo isso, porque eu não estava até então no tribunal. Eu faço agora em maio 1 ano, então olha a responsabilidade para eu estar aqui diante de vocês para falar dessa experiência. Eu tive que estudar, eu tive que me informar. E conversando com o Everaldo, ele me falou, conselheira, com relação à infraestrutura escolar, no ponto situação precária de infraestrutura escolar, o Habitat Brasil ele tinha o recurso, mas ele não conseguia ter uma fala com os municípios, que eram justamente para implementar o projeto para dotar as escolas rurais do Marajó, com até 50 alunos, com recursos para dotar de saneamento. Ou seja, o Habitat tinha 26 milhões para aplicar, mas não conseguia a interlocução, não conseguia a fala, não conseguia chegar até os munícipes. E graças ao GAEP Marajó, esse recurso foi devidamente aplicado. E hoje nós temos as escolas com esse projeto
completamente efetivado. Vamos, Everaldo. E aqui segue o transporte escolar, a valorização dos professores. E o fortalecimento do controle social. Como eu falei há pouco, não tinha, e ao término, 90% regularizada. Isso é GAEP, isso é articulação, isso é acolhimento, isso é diálogo, isso é oitiva. É muito conhecida aquela que os olhos não veem, o coração não sente. Foi preciso esse grupo ir em loco para conhecer a realidade. Que é muito fácil você cobrar a letra fria da lei para que se adeque às exigências de leis feitas, na grande maioria aqui, no Congresso Nacional. E semana passada, conversando com o prefeito de Santa Cruz, ele me falou da dificuldade de implementar a nova lei de licitações, que não é tão nova assim. E nós já oferecemos a todos os nossos jurisdicionados, via reunião virtual, orientações sobre a lei de licitação. Ou seja, nós ouvimos as demandas, as necessidades, e aí nos oferecemos para prestar a orientação técnica solicitada. Chegou o ano de 2024, encerra-se a gestão do antigo conselheiro Antônio José, e, por intermédio da Resolução Administrativa número 33 de 2024, é feita a redistribuição. Ou seja, quando em 2022 começou o GAEP Marajó, nós tínhamos apenas um conselheiro à frente desse grande desafio, César Colares. Senti a falta dele hoje, porque muitos que vieram conversar comigo perguntaram por ele, e tem muito trabalho dele. Senhoras e senhores, ele foi nesses furos, nesses igarapés, ele entrou nos barquinhos, nas lanchas, para ter ideia do que as crianças passam, para conseguir sensibilizar aqui o governo federal para adequar a essa necessidade de transporte escolar. E isso é o legado dele, ele fez história. E daí a nossa responsabilidade, minha e da conselheira Mara, em dar continuidade nisso. Porque o GAEP Marajó, eu tenho uma certeza, sim, pelo olhar dos que vão lá comigo, a autoestima. Eles se sentiram visualizados, vistos, conhecidos, e isso faz toda a diferença. Então, nós não podemos frustrar essa expectativa. Aí chega uma nova gestão. Hoje nós temos um novo presidente, conselheiro Lúcio Vale, e que teve que ter um processo de sensibilização desse novo presidente. E, graças a Deus, ele o foi. Tanto que, por intermédio da portaria 247 de 2025, foi criada uma comissão técnica do GAEP Marajó para o quadriênio 2025-2028, que é outro desafio do GAEP, seja do Marajó ou do Brasil. A cada 2 anos nós temos eleições. Mudam gestores municipais, estaduais, na esfera federal, e recomeça o trabalho de sensibilização para envolvê-los. E o desafio nosso, de todos aqui, não só meu e da conselheira Mari, é manter esse engajamento, para não frustrar as expectativas que nós geramos. Então, é muito, muito importante que nós avaliemos essa questão. A articulação tem que ser permanente. Não pode haver retrocesso. E esses novos desafios, já para concluir as minhas palavras, não foram pensados nem por mim, nem pela conselheira Mara Lúcia, foi pelo colegiado. Que coisa democrática. Eu tive a oportunidade de ir participar, foi em novembro
de 2024, e essas foram as deliberações tomadas para os próximos anos. Então, nós, do GAEP, do Marajó, estamos aqui para dizer que o caminho não foi fácil, mas graças à coragem de homens e mulheres de todos os setores e instituições deste país, finalmente o tema educação está sendo tratado, está sendo falado, está sendo entendido por quem lá mora. A minha formação é jurídica, eu não domino a área da educação, mas eu estou disposta a aprender, eu estou disposta a me inteirar, porque criança é uma temática muito cara para mim. E, de alguma forma, a vida me trouxe novamente para lidar com a questão da infância. Trabalhei com ela quando fui parlamentar, deputada federal, participei da CPMI, do combate à exploração sexual infanto-juvenil, no fortalecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora eu reencontro, nem sei se ela ainda está aqui, eu me emocionei ao encontrá-la. Foram lutas tão similares com esta que nós estamos travando aqui agora. E já mesmo para caminhar para o encerramento, a última. Se renda à infância. Essa foi uma campanha do Conselho Nacional de Justiça. A conselheira Renata Gil esteve lá no Tribunal do Estado. E lembra que eu falei há pouco para vocês que o coração, que os olhos não veem, o coração não sente? Ela foi no Marajó. E ela teve esse mesmo encantamento e incômodo. E, ao chegar aqui, ela propôs que agora, no dia 30 de maio, nós, pessoas físicas, temos a possibilidade, temos o dever de pagar os impostos. A pessoa jurídica também, só que com a vantagem que ela pode fazer o pagamento do seu imposto ao longo do ano. A cada 3 meses, ela pode contribuir com 1%. Mas o fato que, com essa atitude da conselheira, há a possibilidade de destinar recursos para os fundos voltados para a proteção da criança e do adolescente contra a violência. Dos 18 municípios, 11 têm fundo formalmente constituído. Já detectamos que 7 não tem tempo hábil para... Mas nós vamos estimulá-los para, quem sabe, numa outra oportunidade, eles tenham condições também de se habilitar às outras regras. Então, divulguem. Divulguem essa campanha de se render à infância, para que nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, as empresas que trabalham no GAEP, a gente faça uma mobilização nacional em prol das crianças do Marajó. E agora, de verdade, para concluir minhas palavras, falou-se aqui também ao longo da manhã da questão do compromisso moral. Todos nós temos um compromisso moral com a educação. E aí, quando as pessoas falavam, veio um filme na minha cabeça. Eu tenho um compromisso moral com a geração passada e com a geração futura. Geração passada, porque as minhas avós, materna e paternas, eram analfabetas. Com a geração futura, para que as crianças do Marajó tenham orgulho de pertencer àquela terra, que elas conheçam a sua história, a sua ancestralidade, valorize a sua cultura, o carimbó, a cultura bubalina. As crianças vão para a escola montada no búfalo. O patrulhamento da cidade é feito com búfalo. É interessante conhecer. Para que elas se sintam pertencentes àquele território e faça de tudo para protegê-lo enquanto uma área de proteção ambiental, enquanto uma área que está ali toda a sua história,
dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais. Muito obrigada. Muito obrigada, conselheira Anne, pela linda explanação, tanto do histórico, quanto dos resultados, quanto da atuação, né, de todos os órgãos da governança no arquipélago do Marajó. Agora a gente começa aqui a nossa rodada de perguntas. Vou começar aqui com a Fernanda, do FNDE. Pedindo, Fernanda, para você nos contar um pouco o que motivou o FNDE a intensificar as ações do Marajó e como a governança do GAEP, o GAEP, né, colaborou com essas ações. Obrigada, Tatiana. Obrigada aí pela mediação. Obrigada. Cumprimentar todas as pessoas aqui da nossa mesa de debates, mesa que não existe, enfim, nas nossas cadeiras de debates, mas cumprimentar e agradecer o convite da minha querida Alessandra Gotti, essa mulher guerreira, suave, né, e que vai conseguindo aí, eu diria, levar essa semente do bem para o Brasil como um todo. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, que é um trabalho nosso hoje, né? A gente está muito juntos. E esse auditório, para mim, ele está peculiarmente interessante, porque está cheio de gente aqui que é amiga, gente. Eu estou em casa, viu? Sinceramente, muito feliz de estar encontrando um monte de gente aqui, que eu sei que são pessoas muito obstinadas e muito vocacionadas a esse bem, sabe? E é muito bacana esse tema, eu amo. Eu queria falar... Eu tenho quanto tempo? 4 minutos. Isso é muito rápido. Uma pergunta agora, não é isso? Uma agora, o que é que motivou? Uma outra rodada. Tá. Eu acho que... Tem uma frase do Vitor Hugo que ele diz: nada mais impactante do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu acho que isso resume bem como essa semente do Marajó foi importante para a gente em 2023. Ela foi plantada antes disso, mas eu acho que em 2023, essa mudança de gestão... E todo o ideal que vem na nossa cabeça com essa gestão nova, a gestão do presidente Lula, que é uma gestão que acredita na equidade, que acredita a gente fazer as coisas de forma diferente, acredita a gente... eu acho que eu não gosto dessa coisa de um compromisso, sei lá, digamos, moral. Eu gosto do compromisso institucional mesmo, é dever nosso estar observando determinadas... situações que passam totalmente batido. E aí me vem em 2023 o César Colares, que junto com a minha querida Alessandra Gotti veio falar. E aí reverberou muito forte no meu coração, porque aí é o que eu digo da ideia, né? Enfim, acredito que tem sempre alguém superior a gente movimentando tudo isso. E o Pará é um estado que eu sou apaixonada. Eu morei 5 anos no Pará. Eu era militar da aeronáutica, servi lá no Pará e conheci muito o estado do Pará. Meu filho mais velho é paraense. E aí, quando veio a temática do Marajó, que eu não conhecia, morei no Pará, de fato, 5 anos e não conhecia o Marajó, eu digo, gente, claro, vamos fazer isso, vamos conhecer, vamos observar essa realidade. Porque, naquele momento, para a gente aqui, eu sou servidora pública do Estado do Ceará, eu sou auditora fiscal da Cefaz. E uma das coisas que mais me chama a atenção no serviço público é o quanto a gente acaba imbricado naquele dia a dia do serviço público, do escritório, né, do ar-condicionado, e a gente se esquece que a gente está ali para servir alguém. Isso me deixa louca, porque eu digo, como que pode? A gente está aqui, faz concurso para servir uma comunidade e você não tem mais conexão com a comunidade. E aí, isso no federal, quando eu vi agora, porque eu já fui de serve federal, né, eu era da aeronáutica, passei no concurso de Estado e agora voltei cedida para o governo federal de novo. Aqui em Brasília ficou muito claro para mim essa desconexão de Brasília com os problemas reais do Brasil. E aí, para mim, foram 2 oportunidades. Primeiro, a de conseguir estar vivenciando aquela realidade, sabendo de todos esses índices. Nós fizemos um levantamento completo de todos os programas nacionais que são operacionalizados pelo FNDE até a gente chegar lá. Então, a gente mapeou muito bem. E, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de ouro da gente levar os nossos servidores
que são aquelas pessoas que têm a obrigação de servir aquele público e que muitas das vezes exaram uma norma que não faz o menor sentido para a pessoa que está lá na ponta. Ela não sabe traduzir aquilo dali. E a gente vai muito, eu diria, as heurísticas, né? A gente vai muito pelo lugar comum. É um monte de gestor incompetente, com uma equipe incompetente, que ganha mal e que não consegue fazer o trabalho direito. Gente, o que a gente viu no FNDE chegando junto foi o contrário. E acho que a região do Marajó ela sofreu muito também nos últimos anos. Houve, né, uma apropriação também de levar essa coisa das meninas, tem muito abuso infantil. A região ficou muito marcada com isso. E as pessoas, nesse um ano do FNDE chegando junto, que a gente foi lá todos os meses, a gente sentia as pessoas assim, tipo, só falam do Marajó desse lado negativo. E o povo guerreiro? E o povo batalhador? E aí, duas coisas, para eu encerrar essa primeira parte da pergunta, nos chamaram a atenção no Marajó de cara. Primeiro, a quantidade de obras inacabadas e paralisadas. 133 obras inacabadas e paralisadas em 18 municípios. É só dividir, basicamente, você vê aí quase, 8 obras por município. Um número enorme, gente. E segundo, o PDDE. Muitas unidades, o programa Dinheiro Direto na Escola, sem receber. E aí o chamado para a equipe foi: vamos pegar na mão, vamos ver o que está acontecendo com relação a essas obras. E aí, só para vocês terem dimensão, esse trabalho de presencialidade, junto com o Tribunal de Contas dos municípios, com o pessoal do Articule, nós chegamos um momento na retomada que o Marajó superou a média nacional de retomada de obras. Então, não tem nada de dizer que lá tem um monte de gente incompetente. Não, é porque a gente não dava oportunidade. Hoje eu estou muito, né, sou do direito e eu estou muito consciente, operando um monte de programa nacional aí, que é absolutamente inconstitucional, doutor João, os programas que a gente tem hoje, programas lineares, per capita de A a Z no Brasil, isso é inconstitucional, porque isso não se coaduna com o objetivo fundamental da República de reduzir as desigualdades. E segundo, quando a gente fala do programa Dinheiro Direto na Escola, o levantamento que a gente fez no FNDE é que as regiões mais pobres do Brasil estão sem receber PDDE. Eu digo, para que diabo que serve um programa nacional se quem mais precisa está sem receber? E aí, o nosso esforço foi, gente, vamos lá e a gente só volta quando resolver tudo isso. E foi isso que aconteceu. E aí, eu acho que foi muito sucesso e tem mais coisa para falar. É isso. Vai começar. Muito bom. Eu acredito, Fernanda, que acho tanto na sua fala quanto da conselheira Anne, né, que antecedeu, essa questão da conexão, né, da prestação do serviço público à população local, considerando a cultura, considerando todas os desafios e potencialidades que fazem toda a diferença no processo. Agora, vou chamar aqui para a conversa a Anita. Anita, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente quais são os principais desafios de implementação do programa Escola Conectada no Marajó. Obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite do GAEP. Conselheira, um prazer conhecê-la. Será muito bem-vinda. Realmente, o conselheiro César Colares foi um grande parceiro, e agradeço também aí a mediação da Tati e cumprimentar a presidente Fernanda e o André, que é nosso parceiro também no Escolas Conectadas. Quando o Ministério da Educação foi instado, né, para participar do GAEP Marajó, 2 desafios, acho que principais, do ponto de vista mais pedagógico, foram trazidos para além desses das políticas do FNDE, né, de obras, do transporte escolar, da alimentação escolar, né, acho que várias coisas também que o FNDE avançou lá no Marajó pelo Chegando Junto, que imagino que depois a Fernanda vai trazer. Mas para a gente vieram 2 desafios. Um sobre a questão das turmas multisseriadas, né, que proporcionalmente no Marajó tem muito mais do que no resto do país. Então, foi feito, né, um trabalho, um desenho aí de formação pedagógica de professores específicos que trabalham em turmas multisseriadas, porque tem que trabalhar de uma outra forma, né? Então, a diretoria de formação trabalhou com isso, fez
algumas oficinas e uma linha mesmo de formação específica. E o Marajó foi piloto, mas que não ficou só para lá, né? Acho que é isso também um pouco que a presidente Fernanda falou, como que a gente aprendeu também, estando mais próximo ali na realidade do Marajó, que é uma realidade muito desafiadora, mas que tem muita potência pelas pessoas envolvidas ali, e todas, concordo 100% com a presidente Fernanda, muito engajadas em resolver os desafios. E, especificamente, o segundo ponto, né, que foi trazido para o MEC foi a questão da conectividade de escolas. E a gente, inclusive, foi convidado para uma missão, né, presencial. Na época, a secretária Isolda, a secretária executiva do MEC, foi presencialmente lá para o Marajó, tanto para Breves quanto para Bagre. E a gente pôde verificar em loco ali os nossos desafios. Acho que o André vai trazer um pouco, em específico, da parte de energia elétrica, que é o primeiro passo, né? A gente não consegue nem falar de tecnologia, de conectividade, de internet, a gente não tem sequer a energia elétrica. E a gente teve avanços interessantes, vou deixar para o André falar. Mas, para além disso, eu acho que tem uma questão muito forte na infraestrutura, né, do Brasil, e que eu acho que o Marajó representa muito isso, que é a nossa dificuldade de levar a internet cabeada, principalmente, né? O Ministério das Comunicações tem feito um esforço grande, tem o trabalho da Infovias e tal, mas a gente depende muito da conexão satelital, né? E esse é ainda um tema que está sendo trabalhado. Os órgãos de controle, os tribunais de contas têm também acompanhado essa discussão, e para a gente é muito importante. Acho que, trazendo um pouco o que a Fernanda falou, às vezes as normativas, né, as restrições, as obrigações que são colocadas de maneira igual para todo o Brasil prejudicam sempre quem mais precisa. Acho que esse é a principal aprendizado. E nós, do Ministério da Educação, tentamos muito e seguimos, né, com esse objetivo de se der certo ali no Marajó, a gente consegue dar certo em muitos outros lugares do Brasil. Porque ali é um lugar que tem muitos desafios ao mesmo tempo. Então, o que a gente conseguir flexibilizar, o que a gente conseguir adaptar para atender a questão em específico da conectividade das escolas, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente criou muito de forma prática, né? A gente criou um grupo mesmo com todos os secretários municipais de educação dos municípios, com a Undime, com os representantes do GAEP, e a articulação, esse trabalho individual, de pegar na mão, como a presidente Fernanda falou, foi muito importante. Então, a gente fez um desafio básico que a gente tem, o georreferenciamento de escolas. Hoje, pelo censo escolar, a gente tem grandes 90 e tantos % das escolas são georreferenciadas. Mas, às vezes, o georreferenciamento está errado. Ou, às vezes, está o CEP, e o CEP é a cidade inteira, né? Quando a gente vai falar de infraestrutura, a gente precisa saber exatamente onde é, porque você calcula a quantidade de fibra, a quantidade de logística para levar. Então, a gente fez um trabalho individualizado, né, com todas as escolas, para elas fazerem o georreferenciamento correto, corrigiram as informações do censo. Nos nossos materiais, mesmo antes da declaração do censo, a gente conseguiu fazer isso, para ajudar nesse mapeamento melhor das necessidades e para, quando o atendimento chegar no lugar certo, né, para a gente evitar desperdício. Então, isso foi muito bacana. E na questão do PDD, do Programa Dinheiro Direto na Escola, específico da PIEC, né, que é o recurso que vai para o uso de tecnologia, para internet, a gente também aumentou muito tanto a execução, né, dessas escolas do Marajó, como também a questão de estar apto ou não a receber. Ainda tem desafios, mas a gente sente que eles estão mais preparados para enfrentar e também estão mais... acharam um canal mais rápido, né, para falar tanto com a FNDE quanto conosco para resolver esses desafios. Então, eu diria que, principalmente, a articulação do GAEP e essa possibilidade da gente trabalhar num território tão desafiador para aprender como um todo, como Ministério da Educação, para outros territórios, tem sido muito engrandecedor para a gente. Muito legal, Anita. Acho que você fala dessa importância mesmo, né, de que a política pública precisa estar a serviço da equidade, né? Então, de fazer todos os ajustes necessários, considerando o contexto, e o quanto esse grupo, né, que o GAEP acaba representando, né, com todas as instituições juntas, num contato muito próximo com gestores,
com as pessoas, né, os diretores de escola, com quem está, de fato, ali vivenciando todos esses desafios, faz toda a diferença para a resolução de questões que podem parecer simples, mas se não tem essa conexão feita, fica muito mais difícil. Muito legal. Agora eu vou perguntar aqui para o André. Né? A gente falou um pouco de conectividade, e aí, como a própria Anitta disse, uma das condições indispensáveis para que isso aconteça é a luz elétrica, que ainda é um desafio, né, em muitas escolas do Marajó. E aí, André, eu queria saber como que o Ministério de Minas e Energia tem atuado para acelerar a implementação do programa Luz para Todos nas unidades escolares. Né? Como que vocês têm trabalhado isso? Perfeito. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Parabéns pela organização do evento. Sensacional. É um público-alvo diferenciado, posso dizer isso, até mesmo porque nós somos gestores de políticas públicas e temos um público-alvo na área de controle. Né? Bem, cumprimento aqui meus colegas aqui do painel. Nosso desafio hoje do alcance da universidade, bem, acesso à energia elétrica é um serviço público, né, uma política pública. Hoje nós temos uma política pública consolidada, o Programa Luz para Todos, tem 23 anos de existência, surge lá em 2003 com um grande desafio, né, atender 10 milhões de pessoas em todo o Brasil, principalmente no meio rural brasileiro. Hoje o nosso grande desafio é atender as regiões remotas da Amazônia Legal, inclui-se aí o Marajó, né, que tem umas regiões de várzea, né, muitas regiões de várzea, que, de certa forma, demandam um atendimento diferenciado a essa população. A tecnologia evoluiu a ponto da gente hoje conseguir instalar sistemas off-grid para atender essa população com qualidade, né, obviamente com muita qualidade. E nós temos um diagnóstico similar quando a gente fala na política de acesso à energia elétrica, similar ao da educação, quando se vê os baixos índices, né, de desenvolvimento humano. Quando você pega o mapa do Brasil com os baixos índices de IDH e você plota ao lado a exclusão elétrica energética no Brasil, são similares. Então a gente observa que as regiões onde que esse baixo IDH, há um baixo IDH, da mesma forma coincide, tem uma correlação positiva com essas regiões que aí com a população tem uma exclusão elétrica. E essa é a realidade do Marajó. Tá? Essa é a realidade do Marajó. Em 2020, bem, o Programa Luz para Todos, o acesso à energia elétrica é a premissa básica para várias outras políticas públicas. Aí digo, a questão da conectividade, acesso à água potável, acesso à saúde, educação, dentre outras. Né? Em 2020, ele sempre participou de alguma forma de ações transversais de políticas públicas. Então, em 2020, surge o Abraço Marajó, né, uma iniciativa do governo anterior para tentar transformar aquela realidade daquela população. E nós, em razão até mesmo de uma das premissas do próprio Programa Luz para Todos, que é priorizar os municípios que têm um baixo IDH, nós começamos as nossas ações lá. Bem, nós estamos vivendo uma outra realidade, com ações muito mais específicas. Né? Estamos atendendo comunidades quilombolas, aí no âmbito aqui nós fazemos parte do Comitê Gestor da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, e um dos motivos que eu estou aqui é porque ainda há no Brasil escolas sem acesso à energia elétrica. Talvez o serviço público de distribuição de energia elétrica seja o primeiro a ser universalizado, mas ainda não alcançamos esse patamar. Acho que 99,5% da população brasileira tem acesso à energia elétrica, isso é uma realidade muito diferente aí de 23 anos atrás. Então, graças a essa política pública que identificou isso como um problema social, que a gente tem avançado muito. Mas a realidade é que ainda há muitas escolas, né, em parceria com o MEC, Ministério das Comunicações, a Anatel, dentre outros, e o próprio GAEP também, que nos trouxe um olhar mais próximo do Marajó para suplantar alguns desafios. Quais são os desafios? Acesso à informação. Quanto mais assertiva a informação que nós temos, a gente está trabalhando em regiões muito remotas, distantes, a gente precisa de informações mais assertivas. Então, o GAEP nos trouxe, pela capilaridade que eles têm ali naquela região, nos trouxe, junto com o MEC, informações das escolas que ainda não tinham acesso, não só a informação, mas também uma informação mais precisa do georreferenciamento que a gente precisa para atender essas localidades. Então, no Brasil como um todo, são 4.300 escolas que, lá em 2023, não tinham acesso à energia elétrica. Estamos conseguindo avançar. Atendemos já 600 escolas,
a realidade do Marajó são 642 escolas sem acesso à energia. Já foram realizadas aí, foram atendidas 207, se eu não me engano, 30% do valor total. E esse ano, né, graças a essa articulação, né, essa informação mais assertiva que nós temos de onde estão aquelas escolas, onde está o desafio, a gente consegue, na verdade, passar isso para a distribuidora, né, o agente executor do Programa Luz para Todos. O Ministério é o coordenador da política, mas quem executa são as distribuidoras de energia elétrica, quem fornece, tem a obrigação, né, de fornecer o atendimento com a energia elétrica à população. Então, a gente repassa as informações para a distribuidora, a gente faz programas de obras, celebramos contratos, e aí sim, para atender essa população. Então, esse ano, a gente tem uma meta de atender 355 escolas, vamos chegar próximo aí a 80%, né, de todas as escolas atendidas no final do ano. Essa é a nossa perspectiva. Tá? E graças a essa forma colaborativa de atuar, né, de forma cooperativa, colaborativa, e hoje a gente só consegue avançar, né, dessa forma, porque a gente vê a máquina pública enxugando. Hoje tem 8 pessoas trabalhando na equipe do departamento, já foram 52. A gente não consegue trabalhar hoje no Brasil inteiro, os 12 estados ainda fazem parte do Programa Luz para Todos, a gente não consegue. Ainda mais ter um olhar, né, específico para uma região, a gente não consegue se não for dessa forma colaborativa. Então, a gente tem vários parceiros, organizações não governamentais, organizações governamentais, MEC é um grande parceiro nosso, questão das escolas, FUNAI para atendimento em territórios indígenas, ICMBio, unidades de conservação, organizações não governamentais, por exemplo, Fundação Amazônia Sustentável, nos trouxe a informação de 5.000 unidades em domicílios em unidade de conservação estadual no estado do Amazonas que não tem acesso à energia elétrica. Então, é assim que a gente tem conseguido trabalhar, tá? De forma colaborativa. Por isso, essa parceria é tão importante, nos surpreende e, bem, a gente tem um privilégio de fazer parte desse processo. Muito bom, André. Acho que você reforça mais uma vez, né, a importância dessa conexão, né, para que as informações venham o mais assertivas possíveis, para que a política pública possa ser prestada, né? Agora, para a conselheira Anne, conselheira, a senhora nos contou, né, bastante, tanto do histórico, quanto, né, dos resultados que já foram alcançados, mas eu acho que eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a perspectiva do próximo ciclo, né, do GAEP Arquipélago do Marajó, né, como que vocês estão visualizando isso? Primeiro passo é conhecer a região, para que os gestores municipais e a própria sociedade conheçam as novas conselheiras, que nós vamos ficar cuidando do arquipélago pelos próximos 4 anos. E eu percebo que já há uma preocupação deles, que muitos estão se adiantando, estão indo a Belém para nos conhecer e pedir, olha, continue o projeto. Então, a ideia o tribunal está percorrendo todas as regiões do Estado, é um Estado gigante, com 144 municípios, e falando há pouco com a conselheira Mara, a possibilidade de o tribunal também chegar ao arquipélago. E um outro olhar é usar a tecnologia que nós temos à mão, o aplicativo de celular para nos falarmos, as reuniões virtuais, para que haja o monitoramento do que foi estabelecido lá em novembro de 2024. É esse o grande desafio, é dar concretude, é fazer a entrega. Eu ouço tanto essa palavra, a entrega, a eficácia, a objetividade, e talvez trazer novos parceiros, novas ideias, como, por exemplo, eu sinto falta no GAEP da comunidade local, Conselho Tutelar, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Olha, o conselheiro tutelar, ele pode nos ajudar nessa busca ativa das crianças que estão fora da escola. Por que eles estão fora da escola? Mas isso quando a gente vai ter oportunidade de debater, de colocar. A ideia pode ser aceita ou não, mas é essa a beleza do GAEP, que é tudo construído de forma consensual. Perfeito, conselheira. E acho que a senhora fala muito desse fortalecimento contínuo da governança, né?
como que a gente vai olhando, né, para esses atores e fazendo esse fortalecimento contínuo. Muito bom. Agora, voltando aqui para a presidente Fernanda. Presidente Fernanda, quais são os próximos passos assim que o FNDE vislumbra no Marajó, principalmente considerando, né, os compromissos, né, que foram colocados aí no segundo pacto pela transformação que aconteceu nesse fórum em novembro de 2024? Como que a senhora visualiza isso? Quando o FNDE, só para vocês terem ideia, que eu não expliquei bem o que foi o programa, o que é o programa FNDE Chegando Junto, né, que nós lançamos ano passado, ele é bem complexo aqui. Basicamente, ano passado, 2024, nós elegemos 2 regiões do Brasil. Uma foi o estado do Amapá, né, que tem o pior indicador de IDEB do Brasil, e a região do Marajó, no Pará, por conta de toda essa articulação, o GAEP, Tribunal de Contas dos municípios do Pará e tal. E o FNDE Chegando Junto tem essa premissa de, é igualzinho o nome diz, né, chegar junto mesmo, e estivemos presencialmente, eu visitei vários, conheço vários, acho que quase metade dos municípios do Marajó já a gente pôde estar junto e quer conhecer todo o resto, né? E esse ano, o FNDE Chegando Junto elegeu outras 2 regiões. Uma é o estado do Maranhão, que também tem problemas muito graves, e de infraestrutura, né? O primeiro no Brasil em obras inacabadas e paralisadas é o estado do Maranhão. E outro é o estado de Roraima. Temos uma conexão muito forte com a causa indígena lá e vamos aprofundar. Só que, apesar da gente estar fazendo Chegando Junto esse ano no Maranhão e em Roraima, nós deixamos uma versão que eu diria de segundo plano, mas não significa que é uma menor prioridade, para o Marajó e para o Amapá ainda. Isso porque, dessas 133 obras que eu falei para vocês, hoje 92 foram aprovadas. Anteontem, a gente pôde levar o ministro Camilo, estivemos com o governador Helder lá em Portel. Portel tinha 9 obras inacabadas e paralisadas, gente. Todas estão entregues. Olha que vitória. Poucos municípios hoje podem bater no peito e dizer não tenho mais nenhuma obra inacabada e paralisada. Portel fez isso. E inauguramos em Bagre a primeira creche do município. Então, a gente tem esse ano, desse ano para o próximo, mais 90 equipamentos para serem entregues. Então, tem muito trabalho para a gente fazer no Marajó. Muita coisa para a gente enfim, na alimentação escolar. Outra coisa que eu não falei aqui, que foi muito importante, a partir do FNDE Chegando Junto, nós pudemos, aí sim, respeitar a Constituição, né, no sentido especialmente da redução das desigualdades regionais, é aprofundar aquilo que se chama hoje custo amazônico. As pessoas não têm dimensão, muitas das vezes, para você levar a alimentação escolar, é mais caro do que a própria alimentação. Às vezes é 3, 4, 5 vezes o preço da alimentação que está sendo transportada. E isso, quando a gente vai no per capita, né, no per capita nacional, isso é uma completa desconsideração disso. E o primeiro programa nacional do governo federal que pôde reconhecer o custo amazônico foi o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Ano passado, o ministro Camilo anunciou um acréscimo de 50% no transporte aquaviário. Justamente, o transporte aquaviário ele é bem vocacionado para a região norte, justamente por conta dos dados que nós compartilhamos a partir dos municípios do Marajó. E aí pudemos escalar isso no Brasil e vimos, né, que quando você dava a chamada, né, justiça formal, quando você dá o per capita no mesmo montante, você não está realizando justiça nenhuma. Você está tratando aquele que mais precisa de forma desigual. E aí, esse espaço, a gente já tem os cálculos, por exemplo, da alimentação escolar. A gente sabe que precisa de um adicional para a alimentação escolar. O problema hoje é funding, né, gente? O grande problema hoje que está a perda da capacidade do governo federal em investir, porque, de fato, uma parte do orçamento não está mais com a gente, e para a gente bancar essas políticas públicas, a gente precisa de orçamento. Então, a gente tem esse dado que precisaria de mais grana para a alimentação escolar, mas realmente nós não temos de onde tirar. Né? Mas o ministro Camilo segue nessa batalha, uma batalha justa, e a gente tem que fazer isso para todos os programas nacionais. Então, todas essas 4 regiões agora, elas vão trazer um bom desenho para a gente daquilo que a gente precisa aprofundar, e mais que isso, eu acho que ganhamos nós, né, servidores públicos, a gente tem que
Eu gosto muito de falar essa frase. Eu acho que o servir ainda está nos ouvidos de poucos servidores no Brasil. A gente precisa, e mais ainda, gente, eu falo isso sendo mais ou menos nivelado em termos salariais, da mesma turma, nós todos aqui somos ombreados, né, que os salários que a gente recebe não distanciem a gente da população para quem a gente deve servir. A gente tem que estar muito ligado a isso, porque a gente é muito capturado e, de fato, esquece, né, daquela pessoa que está lá na ponta, que precisa de uma, eu diria, nada, não tem sacrifício que a gente faça que possa se equiparar a uma criança que todo dia para ir para a escola precisa pegar 3 horas de barco para ir, 3 horas para voltar, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não pode medir esforço para realmente estar ligado e estar junto e tentar não, fazer o que nós pudermos fazer de melhor, porque não é dar nada para ninguém, não, é dever nosso, né? É dever institucional e todos nós, né, nos compromissamos a isso quando a gente entra no serviço público. Acho que a gente precisa estar muito atento a isso. Obrigada, presidente Fernanda. É emocionante quando a senhora fala, né, da conclusão de obras paralisadas, né, no município pequeno, né, que consegue retomar e concluir essas obras. Acho que isso deve servir mesmo como exemplo, né, para todo o país. Agora, voltando aqui para a Anita, se você puder, eu sei que você já tocou nisso, mas talvez aprofundar um pouco, na sua visão, qual que é o papel que o GAEP tem no avanço das políticas de conectividade nas escolas? Obrigada, Tati. Vou trazer primeiro alguns números, né, do que a gente conseguiu avançar em termos de conectividade de escolas. Das 1.343, acho que escolas que são, né, do arquipélago do Marajó, estaduais e municipais, a gente tem 90% delas estão contempladas de serem atendidas por recursos federais para a conectividade de escolas, né, seja por meio do GAP, que é aquele recurso do edital do 5G, que foi feito em 2021, e que foi direcionado para a conectividade de escolas. Então, é um recurso que ele já está disponível, né? É uma execução mais direta que o governo federal consegue fazer, ainda que seja executado por uma empresa, né, que foi organizada para esse fim. E 1.210 escolas estão previstas do Marajó para serem atendidas com esse recurso até o final de 2026. Algumas já estavam para 2024, mas por aquela questão do satélite que eu comentei, teve um atraso, mas algumas já avançaram. E das que já avançaram, 109 conseguiram ser atendidas com rede externa por fibra ótica mesmo, então independente do satélite, e 81 já com a rede interna de distribuição do Wi-Fi também nas escolas para o uso pedagógico, né? Além disso, tem 7 escolas previstas no FUST, que também vão ser recursos de rede interna e externa, e também, pelo recurso do PDDE e PIEC, a gente está trabalhando para aumentar o número de escolas. Tem mais escolas que poderiam receber, mas por questões, como a presidente Fernanda falou, de prestação de contas atrasadas, de outras informações que deixam a escola inapta, a gente não conseguiu repassar, mas 578 escolas já receberam recursos da PIEC para esse ano, para o ano passado. 121 escolas vão receber agora, que estavam como restos a pagar, e agora, para 2025, a gente vai abrir nova inscrição para recursos da PIEC, e a gente está fazendo um olhar ainda mais atento para os critérios para a gente conseguir priorizar as escolas do Marajó. E, para resumir, eu acho que todos esses avanços que a gente conseguiu, a gente não teria conseguido, talvez sem a articulação e a participação mais de perto, né, junto ao GAEP. Para além da articulação, eu acho que a presença, eu sei que são muitas instituições que fazem parte do GAEP, mas em específico dos órgãos de controle, junto aos municípios e ao governo federal, faz muita diferença, porque quem é gestor de política pública, no geral, tem medo do controle, né? Então, tem essa visão de que eu não vou nem falar com eles, porque vai sobrar para mim alguma coisa, né? E eu acho que da forma como é construído esse diálogo no GAEP Marajó, sei também, né, dos trabalhos dos demais GAEPs, mas no Marajó, que é muito frágil ainda essa questão da institucionalidade, da capacidade instalada no território,
eu vejo isso ainda mais presente, sabe? O cuidado e a prioridade que é dada para o fortalecimento das capacidades estatais alocadas e para a resolução de problema, né? Não apontar erro, mas sim buscar a solução. Acho que é isso. Obrigada. Muito bom. Acho que você traz essa importância mesmo, né, dessa mudança, né, e avanço na relação, né, dos órgãos de controle com os gestores. Acho que a gente vem desde o período da manhã falando disso, do quanto é importante, né, a gente ter essa postura mais colaborativa, né, mais indutora, como a conselheira Ana também comentou na fala dela, o quanto isso cria uma relação de confiança mesmo e faz com que a política pública possa avançar, né? Muito bom. Agora, voltar aqui para o André. André, em que medida você enxerga que o apoio do GAEP foi determinante para destravar aí alguns gargalos operacionais, né? Acho que você falou um pouquinho disso também na sua fala, mas se você puder aprofundar um pouquinho, e para viabilizar, né, essa articulação com as gestões municipais e o Ministério. Não, perfeito. Bem, a energia elétrica é um serviço público, né? E como todo serviço público, ele depende de um pedido, né? O cidadão ele solicita, no caso digamos a distribuidora no Marajó Equatorial Pará, né, acesso, conexão à rede. Bem, isso gera um protocolo no qual resulta num direito e numa obrigação. Obrigação da distribuidora prestar e o direito do cidadão receber, né, esse serviço público. Mas a gente está falando de uma realidade muito diferente. Essa é a nossa realidade. A gente está tendo pessoas em regiões muito remotas, as pessoas que não estão nas estatísticas do IBGE, as pessoas que a gente não enxerga, pessoas invisíveis, né? São pessoas que estão no meio da floresta amazônica, né, muito distantes dos centros urbanos. E aí, por que iniciativas dessas são importantes? Por que a gente só vai conseguir avançar com parcerias? Nós não temos o olhar do Brasil como um todo. Tá? Por isso que a gente precisa construir, junto com esses parceiros, construir essa informação. Por que o Ministério da Educação nos apresentando uma lista de escolas sem acesso à energia elétrica, o GAEP nos colocando em contato com os secretários municipais, com gestores, com cidadãos ali daquele município foi importante? Porque ele vai nos dar a informação exata de onde é aquela escola, de onde é a unidade consumidora, onde está o posto de saúde. Em regiões remotas, a gente tem o desafio de atender 118 mil unidades consumidoras. Eu acho que esse número é muito maior. Só no Pará são 154 mil que foram atendidas 60. No Amazonas, 33 mil. Eu acredito que seja, no mínimo, 100 mil. Então, a gente está em busca ativa dessas pessoas, né, desses indivíduos. Nós estamos atendendo localidades que o Departamento de Universalização ele não só coordena Luz para Todos, mas também ele monitora a tarifa social de energia elétrica. A gente está atendendo algumas localidades que nós observamos que eles são baixa renda, né, eles deveriam ter o direito ali de receber a tarifa social de energia elétrica, mas eles não recebem porque eles não estão no cadastro único. Então, os CRAs não estão chegando nessas localidades. Então, o que eu te falo, é um Brasil, assim, é um trabalho um argonauta mesmo da cidadania, está desbravando esse país. Então, iniciativas dessa natureza são muito importantes para a gente, porque a gente ganha tempo. Vai atender? Tem que atender. Mas quando a informação chega, citaram o Ministério Público, a gente responde muito à demanda do Ministério Público. Mas a demanda do Ministério Público não chega qualificada para a gente não tem nem condições de dar uma resposta adequada. Porque chega, município tal, comunidade Água Branca, 10 famílias. Pô, onde que é a comunidade Água Branca, tendo em vista que tem municípios aí gigantescos, né? E talvez é Água Branca 1, Água Branca 2, Água Branca 3 e assim vai. Mas onde está essa comunidade? Hoje a gente trabalha com informações muito assertivas. Quanto mais assertiva, melhor, porque a gente acaba ganhando tempo. Por quê? A gente, às vezes, quando encaminha uma informação que não está muito detalhada, a distribuidora vai dizer, olha, eu não sei onde está esse indivíduo, essa unidade consumidora, essa escola. A gente está fazendo um trabalho impressionante para pegar as 4.300 escolas, bater ponto de referenciamento,
colocar no Google Earth para dizer para distribuidores, você vai atender essas escolas aqui. No próximo contrato do programa Luz para Todos, essas escolas têm que estar contempladas. Então, esse é o nosso trabalho. E acho que iniciativas dessa natureza são muito importantes. Aí, como eu falei, a gente entende, e isso ficou muito claro no relançamento do programa em 2023, que o acesso à energia elétrica, não só como um direito fundamental, mas também como premissa básica para outras políticas públicas, né? Nós incluímos, né, no rol de atendimento prioritário, já era escolas, postos de saúde, postos de água comunitário. Nós incluímos no rol de atendimento prioritário as instalações, por exemplo, de serviço de conectividade e acesso à água potável. E no ano passado, no segundo fórum GAEP Marajó, nós colocamos lá uma cláusula, e conselheiro, a gente pode avançar nisso, né? E acho que é uma realidade do Marajó também, políticas públicas, a gente tem que estimular políticas públicas de acesso à água, porque a gente observa nessas regiões também que nós estamos levando energia elétrica por meio de sistemas off-grid, a população não tem acesso à água. A prefeitura tem que passar 2 vezes por semana levando água potável para essas pessoas. A gente fica imaginando, e se a prefeitura não passar? O que vai acontecer? Como é que essas pessoas vão... E a água é algo essencial. Então, a gente pode, né, no rol de atendimento prioritário do programa, instalar instalações de acesso à água potável. A gente pode avançar também, não só na agenda das escolas, que tem avançado muito com a coordenação do MEC, no âmbito do Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, com apoio do GAEP, mas também no acesso a outras políticas públicas. Então, talvez um pouco falando dos próximos passos aí. Muito bom, ótimo, André. Acho que é isso mesmo, né? Fazer essa conexão, né, de luz e água, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, né? A gente sabe que, assim como a luz, a água também é primordial, né, para não só uma educação de qualidade, mas uma vida de qualidade, né? E agora, para a gente ir finalizando aqui o nosso painel, vou fazer a última pergunta aqui para a conselheira Anne. Conselheira, na sua perspectiva, quais são os principais aprendizados, né, que a experiência do GAEP Marajó traz para a senhora, né, aí no lugar de controle? O que a senhora identifica como principais aprendizados? Eu percebo que o GAEP Marajó vai permitir que o TCM Pará ele coloque em prática a sua visão. Lembra que eu falei há pouco do Hotel Aspier? Quando eu cheguei naquela casa, essa visão me chamou a atenção, que é justamente essa aqui, ser instituição de excelência no controle externo, está na Constituição Federal, na Constituição do Estado, mas também ser reconhecida pela sociedade como indispensável ao aperfeiçoamento da gestão pública. Então, isso o GAEP Marajó vai dar concretude para que o Tribunal de Contas dos Municípios passe a ter uma ação mais eficaz. E aí ele vai ter naturalmente o reconhecimento dessa sociedade, seja ela marajoara, seja ela paraense como um todo. E assim, é esse desafio que faz com que a gente não esmoreça diante das dificuldades. Nossos antepassados lutaram muito. Falou aqui em colonialismo. Eu já li alguma coisa que o arquipélago teria sido, do Marajó, o berço do homem amazônida. Nós temos mais de 200 mil sítios arqueológicos lá. Então, meu sonho é que o Marajó tenha pauta positiva, que o brasileiro tenha vontade de conhecer, que o brasileiro entenda aquela cultura, quando vê as crianças tomando açaí na hora da merenda, que a merenda escolar possa ser condizente com a cultura local. E que, como foi muito colocado aqui, se o Marajó der certo, nosso país vai dar. Maravilhoso.
E acho que por tudo que a gente ouviu aqui, o Marajó está dando certo, né? A gente tem muito a avançar, mas está dando certo. É isso mesmo, conselheira. Bom, a gente chega aqui ao final do nosso painel. Gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, né? A participação de cada um dos órgãos que estão aqui, que fazem toda a diferença para todo esse panorama que a gente veio compartilhar com vocês. Muito obrigada por fazerem parte do GAEP Arquipélago do Marajó.